20 de maio. A força Kratos de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, versículo 10. Em Efésios 6, versículo 10, o apóstolo Paulo nos dá uma visão muito importante sobre o tipo de poder que Deus disponibilizou a todos os crentes, inclusive você. É realmente importante você entender isso, porque descreve o tipo de poder que Deus quer operar por seu intermédio. Por isso, lembre-se de ler atentamente todas as palavras desta pedra preciosa. Primeiramente, permita-me lembrá-lo de que Efésios 6, versículo 10 é um versículo que trata do poder sobrenatural que Deus disponibilizou para nossa luta com poderes demoníacos invisíveis que vêm à guerra contra a alma. A palavra fortalecidos, usada nesse versículo, provém da palavra endunamao, que descreve um poder cujo propósito é infundir em um crente uma dose excessiva de força interior. Esse tipo particular de poder, endunamao, é tão forte que consegue suportar qualquer ataque e opor-se a qualquer tipo de força. Ver 12 de janeiro. Um estudo histórico dessa palavra prova sua natureza sobrenatural. Ela era usada pelos primeiros escritores dos períodos clássicos gregos para denotar indivíduos especiais, como Hércules, que havia sido escolhido a dedo pelos deuses e sobrenaturalmente investido de força sobre-humana para realizar uma tarefa sobre-humana. Agora, Paulo usa essa palavra endunamao para nos dizer que Deus disponibilizou esse tipo de força sobrenatural aos que creem em Jesus Cristo. Vejamos o que mais Paulo nos diz a respeito desse poder. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele diz: "Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder." Perceba especialmente as palavras força e poder. Hoje analisaremos a palavra força e amanhã veremos a palavra poder. A palavra força provém da palavra grega kratos e descreve o que vinha a chamar força demonstrada. Em outras palavras, a força kratos não é uma força à qual alguém simplesmente adere e na qual acredita intelectualmente. Em vez disso, essa força kratos é uma força demonstrada, eruptiva e tangível. Quase sempre ela vem acompanhada por algum tipo de manifestação externa que pode ser vista com os olhos. Isso significa que a força Kratos não é uma força hipotética, é uma força real. Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20 declara que, ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, Deus usou essa mesma força Kratos. O versículo diz: "E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder." Kratos, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Outra versão da Bíblia inverte o grego original. O grego diz, "na força do seu poder." Por que essa diferença é tão importante? Porque a frase "na força do seu poder" é a mesma usada em Efésios 6, versículo 10, para denotar a força que está operando nos bastidores para nos encher de poder. Essa força que Deus usou quando ressuscitou Jesus dentre os mortos é a mesma força, exata e idêntica, que agora opera em nós. Isso significa que nós temos a força da ressurreição operando em nossas vidas. A força Kratos é tão esmagadora que os soldados romanos que guardavam o sepulcro de Jesus naquela manhã da ressurreição desmaiaram e caíram ao chão sob a carga total dessa força divina. E os soldados continuaram prostrados no chão, paralisados e incapazes de mover-se, até a ressurreição estar completa.
Essa força Kratos foi indomável, avassaladora e irresistível naquele dia, muito tempo atrás, inundando o sepulcro onde o corpo morto de Jesus jazia. Essa força conquistadora permeou todas as células e fibras mortas do seu corpo com vida divina, até ser impossível a morte segurá-lo durante mais tempo. A força Kratos de Deus foi tão esmagadora que, se estivéssemos presentes na ressurreição, teríamos sentido o chão tremendo quando essa força eletrizante entrou no sepulcro onde jazia o corpo de Jesus. A força que fez Jesus ressurgir dos mortos era uma força eruptiva, uma força demonstrada, uma força exteriormente visível. Era o tipo mais vigoroso de força conhecido por Deus ou pelo homem. E agora, Paulo usa essa mesma palavra para descrever a força que está disponível para nós usarmos. Com essa capacitadora presença do Espírito Santo operando em nossa vida, podemos ter a expectativa de que a mesma força que fez Jesus ressurgir dos mortos opera em nós. Lembre-se, esse é um tipo de força demonstrada ou externamente manifestada. Então, quando começa a operar em nós, essa força busca imediatamente uma via de liberação para que possa demonstrar-se. Então, aumente o seu nível de expectativa, comece a antever que essa poderosa força de Deus começará a fluir por intermédio de você. Repita esta oração comigo. Senhor, te agradeço por teres disponibilizado essa força a mim. Agora vejo que não tenho desculpas para me queixar de ser fraco, porque tu colocaste à minha disposição a mesma força da própria ressurreição. Ensina-me a acessar essa força para que ela possa ser liberada em minha vida. Sei que essa força é a resposta às necessidades de muitas pessoas e que tu queres que ela flua por meu intermédio. Espírito Santo, como meu grande mestre, ensina-me a abrir meu coração para que o rio de tua divina bondade possa fluir através de mim. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita esta confissão de fé. Confesso que a força indomável, dominadora, conquistadora e irresistível de Deus flui através de mim. A mesma força que levantou Jesus dos mortos reside e opera em minha vida. Ela é uma força eruptiva, uma força demonstrada e uma força externamente visível, a força mais poderosa conhecida por Deus ou pelo homem. Com essa presença capacitadora do Espírito Santo operando em mim, eu tenho a expectativa de que a força que levantou Jesus dos mortos opere em minha vida. Aumento deliberadamente o meu nível de expectativa e antevejo que essa poderosa força de Deus começa a fluir através de mim. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita nessas questões. Se lhe pedissem para dar um testemunho pessoal sobre um momento de sua vida em que você, de fato, experimentou um toque especial do poder sobrenatural de Deus, de que experiência você falaria? Você seria capaz de relacionar mais de uma experiência? Como você imagina ter sido para os soldados a manhã da ressurreição? O que você pensa que eles sentiram, viram ou ouviram quando a força de Deus irrompeu naquele túmulo e ressuscitou Jesus dentre os mortos? Se você pudesse escolher testemunhar qualquer tipo de milagre, qual tipo você gostaria de ver?